Amém, gente? Podem sentar. É a nossa última aula, né, de Cristologia. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre os ofícios de Cristo. Os ofícios de Jesus Cristo. Quero começar já perguntando quem lembra, né? O que significa o nome Cristo? Alguém lembra? Sim. Seja bem-vinda. Qual o nome? Maria da Penha, seja bem-vinda. Bom, fica à vontade, tá, irmã? Vamos lá, ó, Cristo. O que significa Cristo, gente? Quem lembra? Ungido, perfeito. Ungido. Cristo é uma palavra grega que é equivalente à palavra hebraica Messias. Então, são palavras que significam a mesma coisa, tá? Cristo e Messias significam ungido. Vou citar apenas um versículo para poder ilustrar isso. João, capítulo 1, versículo 41. Alguém lê para a gente aí, por favor. Versículo... Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Versículo 41, aqui. Este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Perfeito. Achamos o Messias, é uma palavra hebraica, que traduzido é Cristo, que é uma palavra grega. O que ambas significam, a gente já viu aqui. Ungido, tá? Ungido. Curiosamente, se a gente parar para pensar, o próprio Moisés, de certa maneira, ele profetizou que após ele viria o Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos analisar os nomes. Jesus. Jesus, a gente já aprendeu aqui que é a forma abreviada de qual nome do Antigo Testamento? Josué. E quem foi que deu o nome de Josué para o Josué? Moisés, né? A gente viu isso lá em Números 13, 16. Tá aqui, ó, Números 13, 16. O nome dele era Oséias, filho de Num. Moisés chamou Josué. Então vamos lá, ó. O nome Jesus é a abreviação de Josué, um nome dado por Moisés. Foi Moisés que deu esse nome de Josué. Agora, Cristo. Cristo significa ungido. E onde nós temos ungido? Olha aqui, ó, Levítico 16, 32. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado. A palavra ungido aqui é a mesma para Cristo em grego, né? Na tradução da Bíblia para Septuaginta, foi usado aqui o mesmo verbo. Ou seja, Moisés, de certa forma, ele antecipa que após ele viria Jesus Cristo. Jesus, porque ele dá o nome a seu sucessor, Josué, e para a liderança religiosa, que era Arão, ele chama de sacerdote ungido. Então, quem vem depois de Moisés? Josué e Arão. Josué é o sucessor, Arão é o sacerdote. Em Josué eu tenho o nome Jesus, no sacerdote eu tenho ungido, Cristo. Então, depois de Moisés, de fato, vem Jesus Cristo. Bem, isso é só uma curiosidade que a gente encontra quando percebe alguns textos bíblicos e analisa a maneira como a Bíblia conta a sua própria história. Bem, ungido, a gente precisa entender que isso aqui tem importância para os judeus. Apesar da palavra Cristo ser grega, isso aqui não fazia muito sentido para os gregos, né? Pelo menos não o sentido que nós aplicamos para o nosso Salvador. Por que eu estou falando isso? Porque para os gregos, o que era ungido? Para os gregos. Para os gregos, ungido era um atleta que, durante a competição, ele se cobria de óleo, sabe? Por exemplo, um lutador. Era muito comum os lutadores passarem óleo no corpo, porque aí dificultava agarrar, né, o braço. Corredores também colocavam óleo no corpo para que durante a corrida o suor não atrapalhasse. Então, o que era ungido para os gregos? Era um atleta coberto de óleo.
evidente que isso não tem nada a ver com o nosso Jesus. Para nós, ele é ungido no sentido de que ele foi consagrado ao ministério. Ele foi dedicado ao ministério. Assim como lá no Antigo Testamento se derramava azeite na cabeça dos ministros, né, dos profetas, dos sacerdotes, etc., nós cremos também que Jesus assim foi ungido. Logo, fica a seguinte pergunta: se Jesus foi ungido, ou se ele é o ungido, pergunta é: quando Jesus foi ungido? Quem saberia responder isso aí? Quando Jesus foi ungido? Porque se ele é chamado de Jesus, o Cristo, ou ungido, em algum momento ele foi ungido. Quando? No batismo, perfeito. O que aconteceu lá no batismo que representa a unção de Jesus? É só a gente lembrar lá de Mateus, Mateus capítulo 3 fala isso, né? Que quando Jesus foi batizado, olha aqui, ó, o Espírito de Deus desceu como pomba e veio sobre ele. Por que que os sacerdotes eram ungidos? Aquele azeite simbolizava o Espírito Santo. Jesus nunca precisou que derramasse azeite na cabeça dele como símbolo do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, em forma corpórea, na forma de uma pomba, desceu sobre Jesus. Então, a partir do momento que aquela pomba veio sobre Jesus, sendo o Espírito Santo sobre ele, a partir daquele instante, Jesus foi ungido. Por isso que logo na sequência, ó, Lucas 4, versículo 18, o que que Jesus diz? Leia aí, por favor. Versículo 18. Perfeito. Me ungiu para evangelizar os pobres. Se me ungiu, é porque o Espírito Santo estava sobre ele desde o batismo, quando, como na forma de uma pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Evidentemente, nós temos uma outra ocasião que Jesus também foi ungido de forma literal, foi naquele jantar, que uma mulher veio até ele, né, e ungiu sua cabeça, e aí ali teve uma unção literal, preparando ele para a cruz. Só que Jesus já tinha sido ungido pelo Espírito muito tempo antes disso, quando, como uma pomba, o Espírito Santo desceu sobre ele. Agora, se ele é o Cristo, como que são, ou como nós somos chamados, né? De cristãos. E o que significa, gente, a palavra cristão? Quase isso. Quase isso. Cristão vem do grego cristianos ou cristianos. É assim, ó. Em grego, cristianos. Já deu para perceber ali que parece com o nome que a gente usa muito, né? Cristiano. Então, o nome cristiano ou cristiana tem essa origem aqui, tá? Então, se você conhece alguém chamado Cristiano, saiba que o nome dele significa meramente cristão. Agora, o que literalmente significa cristiano ou cristianos? Bom, Cris ou Cristo, a gente já sabe o que é. É uma referência a Jesus Cristo ungido. Agora, esse finalzinho aqui, ó, ianos. Ianos é um sufixo que geralmente significa pertencimento, relação, segmento. Por exemplo, italiano pertence à Itália. Baiano pertence à Bahia. Praiano é alguém que está mais habituado a estar na praia. Vegetariano é alguém que adota só os vegetais na sua alimentação. Percebe esse finalzinho? Iano, herodiano, seguidores de Herodes. Agostiniano, seguidores de Agostinho. Cristianos, seguidores de Cristo, tá? Então, cristão nada mais é do que um seguidor de Cristo. Curiosamente, essa palavra só aparece na Bíblia, gente, 3 vezes, tá?
Só há na Bíblia 3 vezes a palavra cristão. 2 delas estão em Atos, está aqui, ó. Atos 11, 26. Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 26, 28. Disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. 1 Pedro 4, 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Só 3 vezes aparece. Então, o que é um cristão? É um seguidor de Cristo. O que é um crente? É aquele que crê em Cristo. Geralmente, alguns pregadores, às vezes, até tentam estimular uma diferença quando dizem assim: existem muitos crentes, mas poucos cristãos. Ou outros dizem assim: é fácil ser crente, difícil é ser cristão. Essas frases, elas numa pregação, dependendo do contexto, elas são apropriadas. Mas, literalmente, o que é crente? Crente é o que crê. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo. A questão é que crente é uma palavra que eu posso atribuir a qualquer religioso. O católico é crente, o macumbeiro é crente, o budista é crente, o muçulmano é crente. Por quê? Porque eles creem em alguma coisa. A nossa diferença é que nós também somos crentes, nós também cremos, só que quando usamos a palavra cristão, aí ela é mais específica. Nós somos seguidores de Cristo. Nós não cremos em qualquer coisa. Nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Tá bom? Bem, dito isso, se Cristo é uma palavra tão especial e cristão é uma palavra tão importante, por que aconteceu isso aqui, ó? Marcos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Alguém lê aí, por favor. Marcos 8, 29 e 30. Ué, se Cristo é algo tão especial, né? Ele é ungido e tudo mais. Por que Jesus os admoestou para que a ninguém dissessem aquilo dele? Ou seja, Jesus aqui estava pedindo que os apóstolos não contassem para ninguém que ele era o Cristo. Alguém imagina, gente, por que razão? Nesse momento aqui, Jesus pediu isso? Todos deveriam seguir a ele naquele exato momento. Olha, isso não seria tão ruim, né? Todo mundo seguir ele não seria algo tão ruim. Tem a ver com isso, mas de uma outra forma. O que acontece? Qual a expectativa que as pessoas naquela época tinham sobre o que o Cristo faria, o que o Messias faria? Elas imaginavam que o Messias seria um salvador que ia morrer na cruz por elas? Ou elas imaginavam que o Messias seria um líder político, um guerreiro militar que ia tentar libertar Israel do domínio romano? Oi? Judas talvez fosse uma dessas pessoas que... Mas veja bem, não é só Judas. Todo mundo tinha essa expectativa. Ninguém imaginava que o Cristo seria um camarada bonzinho, manso, que ia morrer numa cruz. O que as pessoas imaginavam é que o Cristo, o Messias, seria alguém que iria implantar o seu governo em Israel e iria dominar ou vencer todos os inimigos de Israel. Ou seja, seria um líder político. Era essa a expectativa que as pessoas tinham naquele momento. Nesse caso, não é só Judas que tinha isso. É só a gente lembrar do que o próprio Jesus falou para Pedro. Porque Pedro disse também que Jesus é o Cristo. Né? Tá aqui, ó. Mateus 16, 16. Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou o que para ele? Aqui, ó.
Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém para quê? Para padecer, para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Qual foi a reação de Pedro? Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, para ele, o Cristo não seria alguém que morreria numa cruz. Para ele, o Cristo seria um líder político, né? Sim. Talvez Judas não vendeu Jesus pensando nisso, Jesus vai sair de lá. Pode Mas ser. ele não vai morrer, porque ele é o Cristo. Então, Pode ser. Talvez Judas quisesse atiçar Jesus para ele ter uma reação mais enérgica. Né? Sabe quando uma pessoa é muito boazinha, a gente vai lá e provoca ela para ver se ela reage? Talvez Judas pensasse nisso. Porém, seria muito estranho Judas pensar nisso e, ao mesmo tempo, ganhar uma moedinha de prata, né? Fica claro, então, que, assim, ele estava de olho naquela grana, né? Porque se o interesse dele fosse, não, quero fazer Jesus reagir, ele entregava Jesus de graça. Não precisava pegar 30 moedas de prata. Se ele cobrou alguma coisa, é porque mais importante do que Jesus ia fazer depois é o que ele ia fazer com o dinheiro, né? Com a graninha que caiu. É só a gente lembrar que ele já pegava dinheiro antes, quando roubava dinheiro da oferta. Então Judas é alguém ganancioso, avarento. A questão é que ninguém sabe até hoje ao certo qual é a origem de Judas. Porque qual é o codinome dele? Judas Iscariotes. Não é assim que a gente o conhece? Mas o que significa Iscariote? Os estudiosos hoje não têm certeza. Iscariote, algumas pessoas acham que significa homem de Queriote. Aí Queriote seria o nome de uma cidade. Só que ninguém sabe onde é. Oi? Sim, é porque é uma hipótese muito antiga. E geralmente as pessoas explicam isso mesmo. Só que hoje, muitos estudiosos já têm dúvida quanto a isso. Já interpretam que Iscariote seria uma palavra que teria um sentido parecido com um portador de um tipo de faca, de adaga. Por que isso? Porque havia um grupo chamado de sicário. Os sicários era tipo um grupo, tipo os zelotes, aqueles revoltados que faziam atentados contra os romanos, e eles tinham esse apelido porque eles carregavam adagas, faca, para poder atacar os soldados. Então tem gente que acredita que Judas ele poderia ser um parceiro de Simão, o zelote. Isso explicaria por que o nome deles foi citado em conjunto aqui em Mateus 10. Olha aqui, ó, Mateus 10, versículo 4. Deixa eu ver, ó, Mateus capítulo 10, versículo 4. Ó. Simão Cananeu, que é Simão Zelote, e Judas Iscariote. Né? Geralmente, quando cita os dois nomes juntos, é porque é como se os dois tivessem algo em comum. Então, alguns entendem que talvez seja esse algo em comum entre os dois. Que eles fossem membros dessa seita que era violenta. Então, assim, não se sabe a origem de Judas, não se sabe quais foram as verdadeiras motivações dele. Agora, uma coisa é certa, a avareza, o amor ao dinheiro estava ali envolvido, né? Porque alguma grana ele ganhou com aquilo. Oi? Disso aí ele entendia, né? Bom, isso aqui, gente, nós chamamos essa coisa que Jesus pediu para ninguém contar que ele era o Cristo, naquele momento, nós chamamos isso de segredo messiânico. O que é segredo messiânico? Como as pessoas tinham uma expectativa falsa de quem ou do que o Cristo faria, Jesus preferiu que, num primeiro momento, aquilo fosse segredo. Por isso que vocês vão encontrar muitas vezes nos evangelhos Jesus pedindo segredo, tanto para pessoas que ele curou, quanto para os discípulos e até para os demônios. Lembra quando os demônios queriam glorificar Jesus, falando coisas sobre ele, e Jesus pedia silêncio? Ó, vou citar aqui alguns casos. Ó. Marcos, capítulo 1,
versículo 24 e 25. Diz assim, ó. Isso aqui é um demônio falando. Ah, aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Ué, o demônio não está falando nenhuma mentira. Está falando coisas certas. Mas Jesus não queria chamar a atenção naquele momento para uma falsa expectativa. Olha o 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios. Por quê? Porque o conhece. Mas qual o problema? Ah, os demônios conhecem a Jesus. Aí que os demônios tinham que falar mais ainda. Aí aqui diz que Jesus falava para os demônios se calarem, porque os demônios iam falar quem Jesus era. Mas se aquela notícia sai antes do tempo, a reação não seria a que Jesus desejava. Por quê? Ia criar a expectativa das pessoas de enxergarem em Jesus um líder político, militar. E não é isso que Jesus queria. Jesus queria que as pessoas entendessem primeiro a obra dele, para depois o confessarem como Cristo. Sim. Naquele momento que ele foi crucificado, ele falou verdadeiramente ele é Cristo. O que o soldado fala é que Jesus, naquele caso, é isso aqui, ó, Marcos 15, 39. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui ele o reconhece como Filho de Deus, porque ele vê a natureza, que aqui é aquele caso em que Jesus morre, aí o sol escurece, né? Vários fenômenos acontecem. E aí o soldado percebe que aquele que está na cruz é alguém diferente. É o próprio Filho de Deus. Mas esse texto aqui se encaixa nesse raciocínio, no sentido de que Jesus pediu segredo por muito tempo, ele curava pessoas e falava, não conta para ninguém não. Não era assim em alguns casos? Por quê? Porque se as pessoas contam e espalham notícia, cria-se a expectativa de que Jesus viria como um líder político, militar, um curandeiro qualquer, só que Jesus tinha algo mais especial para fazer, que era morrer na cruz. E aí o que Jesus faz? Primeiro, ele executa a sua obra de fato, que é morrer na cruz, e ali na cruz, olha o curioso, né? Na cruz, aquilo que Jesus tentou manter em segredo por muito tempo, finalmente se tornou público, né? Por que eu digo que se tornou público? Porque foi na cruz que, para todo mundo saber, ele foi coroado rei dos judeus. Lembra desse texto lá de João? João 19, 19 e 20. Olha aqui, ó, João 19, versículos 19 e 20. Diz assim, ó, Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Ou seja, aquilo que foi segredo por algum tempo, Jesus pedia segredo por quê? Porque a hora de se tornar público era agora. Aqui está a notícia pública. Aqui está o rei. O rei não era aquilo que vocês esperavam. Alguém que viria para guerrear, para lutar, para expulsar os romanos. Não. O rei é esse, coroado com uma coroa de espinhos, pendurado numa cruz, porque o reino dele não é político, é um reino espiritual. Aqui se torna público aquilo que ele manteve em segredo por pelo menos 3 anos e meio. Sim. Estava ali entre eles, e aí depois que eles comentam que Jesus parte o pão, e aí eles entendem que fato aquele era um segredo ali para eles, mas estava ali. Pois é, estava na cara e eles não percebiam, né? Isso combina com esse versículo aqui, ó. Lucas, esse episódio do caminho de Emaús, tem esse versículo aqui, ó, versículo 46. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Era isso que os judeus não sabiam. Eles esperavam o Cristo. O que eles não imaginavam é que o Cristo iria padecer. Eles não tinham essa expectativa. Então,
Como eles não entendiam como que um Cristo padece, então não conta para ninguém que eu sou Cristo. Deixa eu primeiro padecer, para que depois que eu morra na cruz e volte dos mortos, eles entendam que convinha que o Cristo padecesse. Tá? Bom, se Jesus, então, ele não atendia, né, a essas expectativas aí políticas, ele foi ungido, então, para quê? É aí que entra o tríplice ofício de Jesus. Tríplice ofício de Jesus. Quais são? Profeta, sacerdote e rei. Essas eram as três principais classes ungidas no Antigo Testamento. O azeite era derramado na cabeça do profeta, do sacerdote e do rei. Rei ali entenda como um líder civil, né? Como acontecia com alguns juízes também, mas vamos focar aí no rei, porque óleo na cabeça mesmo era sobre a cabeça do rei. Bem, antes de a gente comentar sobre cada um dos ofícios, vamos pensar aqui. Vocês conhecem alguém do Antigo Testamento que tenha sido ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei? Tenta lembrar aí um personagem do Antigo Testamento que tenha sido ao mesmo tempo profeta, sacerdote e rei. Vou colocar aqui, ó, rei ou juiz ou qualquer outra liderança civil. Samuel. Samuel é um. Samuel é um. Samuel é profeta? É. Samuel é sacerdote? Samuel era de família sacerdotal, né? Tanto que a mãe o deixou servindo lá no templo em Siló. Ele era filho de Levita. Eucana era levita. E Samuel foi juiz. Então Samuel é o personagem que melhor representa Jesus o Cristo no Antigo Testamento. Tanto que a Bíblia narra a vida de Samuel e a vida de Jesus com algumas semelhanças. Quem é a mãe de Samuel? Ana. Quem é a mãe de Jesus? Maria. O que as duas têm em comum? As duas, depois que geram, cantam. Tem um cântico de Ana, 1 Samuel 2, tem um cântico de Maria, lá em Lucas. Olha o que a Bíblia fala sobre o crescimento de Samuel. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 26. Observem. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ou seja, ele crescia e era agradável diante de Deus e diante dos homens. Curiosamente, quando a gente pega o nascimento de Jesus, a descrição é a mesma. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens. Ou seja, o narrador fala de Samuel e de Jesus de maneira semelhante, né? Agora, mais algum outro personagem, além de Samuel, reúne os três ofícios? E agora? Falou Samuel, acabou a lista. Saul foi rei, perfeito. Ele profetizou também em um determinado momento, mas falta sacerdócio. Ele usurpou a posição, né? Ele ofereceu sacrifício sem dever. Então ele não foi legítimo, né? Não foi legítimo. Agora, outros personagens chegaram bem perto. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele é um profeta, perfeito. Moisés, ele foi o líder de Israel, né? Então cumpriu essa função aqui de liderança. Ele não era sacerdote propriamente dito, sacerdócio era de Arão, mas Moisés sempre intercedeu pelo povo, função de um sacerdote.
Outro personagem, Melquisedeque. Melquisedeque é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão como um profeta. Outros personagens têm pelo menos 2 ofícios. Davi, ele é rei e também é profeta. Profeta no sentido de que ele foi inspirado por Deus para escrever salmos. A Bíblia o chama de profeta, mas Davi não é sacerdote. Apesar de que, mesmo não sendo sacerdote, Davi se preocupou muito com o culto. Ele organizou o turno dos sacerdotes, ele fez a planta do templo, então ele não era sacerdote, mas atuou como se fosse um. Né? Levou a arca para Jerusalém, olha a importância que ele dava para o culto. Por incrível que pareça, Adão, ele não é instituído, nem profeta, nem sacerdote, nem rei, mas ele cumpre essa tríplice função por ser o primeiro homem. Ele é profeta no sentido de que ele é um mensageiro de Deus. Deus disse a Adão o que ele podia ou não podia fazer e coube a Adão repassar a ordem para Eva. Então ele transmite a mensagem de Deus. Sacerdócio, a Bíblia fala que Adão foi criado e colocado no jardim para lavrar e guardar. Esses 2 verbos na Bíblia, lavrar e guardar, em hebraico, eles só aparecem juntos no trabalho dos levitas e sacerdotes. Levitas e sacerdotes que lavravam e guardavam, que era uma alusão ao serviço no santuário. Então, Adão também tem uma atividade que se assemelha à atividade sacerdotal. E rei, qual foi a palavra que Deus deu para Adão? Para ele dominar a terra e sujeitá-la. Então, Adão é o primeiro governante. Então, mesmo não sendo instituído nesses 3 cargos, ele acaba cumprindo uma função que aponta para essas 3. Agora, fato é que verdadeiro profeta, sacerdote e rei, só Jesus Cristo. Ezequiel, profeta de linhagem sacerdotal, nunca foi rei. Jeremias, profeta de linhagem sacerdotal, nunca foi rei. E assim, vários personagens têm 2 ofícios, mas o tríplice ofício só Jesus. Por isso ele é Jesus, o Cristo. Ninguém foi mais ungido do que o próprio Jesus, né? Porque ele foi ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Outra coisa curiosa sobre a reunião desses 3 ofícios é que Jesus tanto foi honrado como foi zombado por causa dos 3 ofícios. Vamos lá, ó. Quando Jesus foi honrado pelos 3 ofícios. Exemplo, os magos. Quando os magos presenteiam Jesus, ouro, incenso e mirra. Ouro honra sua realeza. Incenso honra seu sacerdócio. Mirra honra seu dom, sua condição profética. Então, os magos honram Jesus por ele ser rei, profeta e sacerdote. Agora, da mesma forma que Jesus foi honrado, ele também foi zombado. Quando prenderam Jesus, olha quanta zombaria. Bateram em Jesus pelas costas e disseram assim: profetiza-nos quem te bateu. Ou seja, debocharam do dom profético. Depois falaram assim: salvou os outros, salve a ti mesmo. Fazer algo pelos outros é função de sacerdote. Debocharam do ofício sacerdotal de Jesus. Lembra da roupa de Jesus, que sortearam a roupa? A Bíblia fala que a túnica de Jesus era sem costura. Por isso que não quiseram rasgar, né? Para mantê-la intacta. Mas por que a Bíblia dá esse detalhe? Porque os sacerdotes é que usavam uma túnica sem costura. E a realeza? Colocaram uma coroa de espinhos e na cruz, na placa, estava que ele era rei dos judeus. Como se fosse uma acusação de um crime. Ou seja, debocharam de Jesus ser profeta, sacerdote e rei. E os magos honraram Jesus por ser profeta, sacerdote. Aqui abre até um parênteses, né? Jesus não se tornou profeta, sacerdote e rei porque os magos lhe deram presente. Ele já era isso. E Jesus não deixou de ser profeta, sacerdote e rei porque debocharam dele na cruz.
Ele era o que era, independentemente de receber presentes ou de sofrer com zombarias. Isso é uma lição aqui para a gente guardar, né? Você é quem você é, independente dos aplausos ou das vaias, dos elogios ou das críticas. Eu não sou o que sou porque falam bem de mim, e nem deixo de ser o que eu sou quando falam mal. Quando você tem essa consciência, podem dar presentes ou podem debochar. Se você é profeta, pronto e acabou. Se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, você é isso, pronto e acabou. Jesus sabia disso, por essa razão que nada abalou aí a sua condição ministerial. Tá bom, gente? Até aqui, alguma dúvida? Se não, vamos lá. Vamos começar a falar aí sobre cada um dos ofícios. Vamos começar falando sobre ele ser profeta. O que é um profeta, gente? Alguém pode me definir? O que significa ser profeta? Qual é a função de um profeta? Perfeito. Profeta é um porta-voz de Deus. No caso de Jesus, ele vai além. Porque Jesus, ele é o mensageiro de Deus e ele é a própria mensagem de Deus. Então Jesus vai além, né? Ele é mais do que um porta-voz, ele é mais do que um mensageiro, ele é a própria mensagem divina. Ninguém falou melhor de Deus do que o próprio Jesus, porque ele era a própria mensagem. Olha aqui alguns versículos importantes. Ó. João 8, 26. Pode ler aí, por favor. João 8, 26. Muitos têm de dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Ele tem ouvido isso falam ao mundo. Perfeito. Olha como é que ele é um perfeito porta-voz. Ó. O que eu ouvi, eu falo para o mundo. Olha o outro texto. João 12, 49 e 50. Pode. No dia de hoje, que nós vivemos, existe profeta? Sim, existe. Com certeza. Olha aqui. Ó. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Existe pastor hoje? Existe evangelista hoje? Então, também existe profeta, né? A diferença é que os profetas da Bíblia, os escritores, como Isaías, Jeremias, etc., eles tinham a inspiração divina para escrever algo que serviria como palavra de Deus, doutrina para o povo. Os profetas de hoje, eles não têm essa autonomia. Nenhum profeta hoje pode, vamos imaginar, alguém escrever um livro e dizer assim, se Isaías escreveu, Jeremias também, eu também sou profeta, então pega meu livro e coloca aí na Bíblia. Alguém pode fazer isso? Não. Esse nível de inspiração não existe mais, né? Isso foi para aquela época na produção da Bíblia. O que os profetas de hoje falam, então? Eles entregam mensagens de Deus que são específicas para 3 propósitos, né? Exortar, consolar e edificar. Ou seja, é uma mensagem específica para uma pessoa, para uma igreja, para um grupo, dando uma mensagem que oriente, que anime, que encoraje, mas nenhum profeta hoje tem autonomia para falar assim, olha, Deus me revelou algo novo e esse algo novo deve ser acrescentado à Bíblia ou deve substituir algo da Bíblia, né? Não, isso não chega mais a esse ponto, não. Tem um doido por aí falando que pelo céu, aí Jesus uma nova mensagem que Jesus não teve tempo, né? Pois é. Aliás, a principal diferença dos evangélicos para algumas seitas que existem por aí é que geralmente essas seitas elas alegam que algum profeta ou profetisa recebeu uma revelação a mais. Exemplo, os adventistas.
Eles acreditam que uma senhora chamada Ellen White recebeu revelações complementares ao que está nas Escrituras. Os Mormons têm um fundador chamado Joseph Smith, que escreveu um livro chamado O Livro dos Mormons, que é um livro que, no entendimento deles, também contém novas revelações que complementam aquilo que a Bíblia ensina. Testemunha de Jeová. Eles foram fundados por um homem chamado Charlie Russell, que disse que o Senhor teria revelado para ele o dia da sua vinda, que teria sido lá em 1914. Aí Jesus não voltou. Em 1914, ele remarcou para 1918. Só que antes que chegasse em 1918, ele morreu, né? Aí quando chegou em 18, Jesus não voltou, quem continuou a religião disse que ele estava certo. Jesus voltou sim em 1914, mas voltou de forma invisível, né? Ele voltou e ficou segredinho, né? Não se mostrou para ninguém, não. Enfim, essas seitas têm isso. Elas acreditam em alguém que trouxe uma revelação nova. Nós não. Nós, principalmente pentecostais. Os pentecostais acreditam em profecia e profetas hoje? Sim. Mas o que é o profeta hoje? É alguém que vai falar algo para exortar, para encorajar, para chamar atenção, para instruir, para edificar, mas não para doutrinar. Não para dizer, olha, descobria o dia da vinda de Jesus. Apocalipse, pode colocar aí na Bíblia Apocalipse 23, porque Jesus revelou para João até o capítulo 22, mas a mim ele deu o capítulo 23. Aí não, aí a pessoa está exagerando, né? No caso de Jesus, Jesus ele foi um profeta por ser um mensageiro de Deus, né? Olha o que diz aqui, por exemplo, João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O que eu ouvi, vos tenho feito conhecer. Então, Jesus é esse mensageiro perfeito, né? Que transmite a mensagem de Deus. Como profeta, Jesus ele foi um poderoso pregador, porque transmitiu a palavra de Deus, né, para a sua geração. E aqui a gente pode chamar a atenção para algumas características da pregação de Jesus. Vou destacar aqui, ó, pelo menos 5 características da pregação de Jesus. Olha aqui, ó. Primeiro, foco no reino de Deus interior. Jesus pregava qual a mensagem do reino. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta era a principal mensagem de Jesus. O reino de Deus está perto, então arrependei-vos, tá? E crede no evangelho. Porque o reino de Deus é interior. Outra característica, Jesus gostava muito de usar parábolas. Começa aqui, ó, Lucas 8, versículo 10, explica a razão. Diz aqui: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso aqui é um versículo curioso, né? Parece até que Jesus não queria que as pessoas entendessem, né? Porque diz aqui que ele falava por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ué, por que Jesus ia falar uma coisa com o propósito de não ser entendido? A questão aqui não é que Jesus não quisesse ser entendido. A questão é que Jesus não iria mudar a sua mensagem para ser aceito pelas pessoas. Porque tem gente que não é que a pessoa não entenda, é que a pessoa não quer entender, né? E quando a pessoa não quer entender, é porque ela quer que você mude o conteúdo do que você está explicando. O que você está dizendo, ela já entendeu, mas ela não quer. Ela não aceita isso. Ela quer que você altere aquilo que você está explicando. Por isso que Jesus, ele ensinava o que ele tinha que ensinar, mesmo sabendo que as pessoas que ouviam, muitas delas não iriam entender. Outra característica, Jesus exigia renúncia. Não tem como seguir Jesus de outra forma, né? Mateus 16, 24.
se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Outra característica, Jesus confrontava os religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23 é tudo isso, né? Porque Jesus era um profeta que confrontava os religiosos. E ele pregava com autoridade. Marcos 1, 22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Por que se diz aqui que ele ensinava com autoridade? Primeiro, porque ele cumpria aquilo que ele fazia, né? Ou seja, ele não era um hipócrita que ensinava uma coisa que ele próprio não seria capaz de fazer. Ele dava o exemplo do que queria que as pessoas fizessem. Essa é uma primeira razão. A segunda razão é porque Jesus tinha uma habilidade de aplicar as escrituras que ninguém conseguia contradizê-lo, né? Ninguém conseguia disputar com ele. Quando Jesus entrava num debate, era certo que ele ia deixar o seu oponente sem resposta, né? E isso Jesus fez muitas vezes. Outra coisa que um profeta muitas vezes faz é falar do futuro. Não é a única função de um profeta, mas é frequente os profetas falarem do futuro. Jesus fez alguma previsão do futuro? Fez várias. Várias vezes Jesus apontou algo que aconteceria no futuro. Alguém lembra de alguma profecia de Jesus sobre o futuro? Algo que aconteceu na época dele, que está acontecendo ou que ainda vai acontecer? Quem lembra de alguma aí? Vamos ser melhor? Quem lembra alguma profecia que Jesus fez que já se cumpriu? Calma, gente, um de cada vez, que assim não dá para ouvir todo mundo. Não lembra uma profecia de Jesus, né? Se a irmã Maria Canela de Fogo profetizar aqui, tu não esquece não, né? Olha aqui, ó, coisas que Jesus profetizou e que já aconteceram. Ele profetizou que Judas o trairia. Ele profetizou que Pedro o negaria, né? Ele profetizou que morreria e ressuscitaria. Ele profetizou que o templo de Jerusalém seria destruído. E isso aconteceu no ano 70. Ou seja, isso aqui são profecias que Jesus... Profecias aqui são no sentido de ser previsões. Jesus previu algo que aconteceria e o negócio aconteceu. Então ele previu a traição de Judas, a negação de Pedro, a destruição do templo, e essas coisas aconteceram. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque como que eu sei que um profeta é verdadeiro? É quando a profecia se cumpre. Se as profecias que Jesus fez, nenhuma delas tivesse se cumprido, nós não teríamos razão alguma para confiar nas promessas que ele fez e que ainda vão se cumprir. Jesus prometeu que ele vai voltar, não é? E por que nós acreditamos nisso? Por que nós acreditamos que Jesus vai voltar? Porque teve coisas que ele disse que já aconteceu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Ele disse que seria traído, foi traído. Ele disse que Pedro negaria, e Pedro negou. Se essas coisas que Jesus previu aconteceram, então existe uma margem aqui de crédito para eu poder dizer que aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. Muita coisa também que Jesus falou está acontecendo. Aqui, ó, profecias em cumprimento. A propagação do evangelho pelo mundo. Jesus não disse? E este evangelho será pregado em todo mundo. Então virá o fim. E é o que está acontecendo. O evangelho sendo pregado no mundo inteiro. O aumento da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Exatamente o que estamos vivendo. Falsos cristos e falsos profetas. São coisas que estão acontecendo. Então, coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo dão para nós a credibilidade de que aquilo que não aconteceu ainda vai acontecer. E o que é? Seu retorno em glória. Ele vai voltar.
o juízo final. Ele disse que o Filho do Homem vai julgar. A renovação de todas as coisas, ou seja, o que ele profetizou e não aconteceu ainda, pelo fato de muita coisa já ter acontecido, nos dá a segurança de que o restante também vai acontecer. Beleza, gente? Alguma dúvida? Faz nossa pausa agora, então. Possivelmente a gente não vai conseguir ficar com a tela aí até o final, porque eu esqueci o bendito do carregador do notebook. Então, daqui a pouquinho a bateria dele vai acabar. Mas vamos usá-lo enquanto dá e depois a gente conduz aí no gogó mesmo, né? Bem, estamos falando sobre os 3 ofícios de Cristo. Já vimos que Jesus é profeta, então ele foi um mensageiro de Deus, e foi a própria mensagem de Deus, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E agora vamos tratar aí do seu sacerdócio. Jesus é um sacerdote também. Sobre isso, a gente precisa comparar Jesus com o sacerdócio do sistema religioso judaico, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender o que isso significa? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Qual a diferença do sacerdócio segundo a ordem de Arão para o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Primeira grande diferença, ó. O sacerdócio de Arão é baseado na descendência de Levi, né? Todos os sacerdotes eram descendentes de Arão, que por sua vez é descendente de Levi. Só que Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é de qual tribo, gente? Judá. E Judá não tinha sacerdote, né? Se Jesus é da tribo de Judá, como que ele pode ser um sacerdote se os sacerdotes vinham de Levi? É porque Jesus é da ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Bom, vamos lembrar primeiro, né? Quem é esse Melquisedeque? É aquele sacerdote a quem Abraão pagou os dízimos após aquela sua vitória. Por que isso é significativo para nós? Porque Abraão, ele é o pai do povo judeu. Então, quem é mais importante? Levi, Arão ou Abraão? Abraão. Abraão é o pai de todos, né? Arão, Moisés, Levi, essa turma toda são descendentes de Abraão. A partir do momento que o próprio Abraão paga dízimos para Melquisedeque, ele está reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque como superior. É aí que entra Jesus Cristo. Ele não é um sacerdote segundo Arão. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se Abraão, que representa todo o povo judeu, pagou dízimos a Melquisedeque, isso indica que Jesus é um sacerdote superior ao sacerdócio de Arão. Tá? Olha o aviso aí. Outra diferença, o sacerdócio de Arão era temporal e substituído por morte. Sacerdote morre, que vamos só recordar, né? Existia a tribo de Levi. Todo mundo que é de Levi é um levita. Mas nem todo levita poderia ser sacerdote. Para ser sacerdote, a pessoa, além de ser um levita, tinha que ser descendente de Arão. E aí, qual era a ordem normal? Os filhos de Arão eram sacerdotes e o mais velho dos irmãos seria o sumo sacerdote. Morreu, vem outro e ocupa o lugar. E assim, sucessivamente. Jesus não. O sacerdócio de Jesus é eterno e imutável. Ele morreu, ressuscitou e é insubstituível. Outra questão, o sacerdote de Arão era repetido, era através de sacrifícios repetitivos. Todo dia tinha sacrifício. E sempre tinha que fazer novos sacrifícios para poder ter perdão de pecados.
Jesus não precisa fazer sacrifícios contínuos. Ele fez um sacrifício definitivo, né? Quando morreu na cruz por nós. Os sacrifícios de Arão, do sacerdócio de Arão, eram incapazes de remover o pecado, né? Fazia-se o sacrifício, mas o pecado continuava ali com o pecador. Jesus não, Jesus removeu o nosso pecado. Ele de fato levou sobre si nossas iniquidades. O sacerdócio de Arão fazia seus sacrifícios aqui na terra. Fazia o seu ministério, na verdade, aqui no tabernáculo terrestre. Jesus é um sacerdote hoje no santuário celestial. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. O sacerdócio de Arão era limitado e temporário. Jesus é contínuo, é eterno. O sacerdócio de Arão era apenas uma sombra do que viria. Jesus fez um sacrifício perfeito e ele sim pode nos reconciliar com Deus. Enquanto sacerdote, a principal função que Jesus tem aí por nós é interceder, né? É a sua intercessão. Então vamos ver alguns versículos aí, já peguem a Bíblia de vocês que o notebook vai desligar aqui. Vamos fazer que nem os antigos maias, incas, como o povo de antigamente, né? Vamos abrir a Bíblia. Deixa eu já fechar aqui que o bichinho não aguenta mais não. Eu já falei qual o versículo? Então vamos lá em Romanos 8. Romanos 8, 34. Quem achar pode ler aí, por favor. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Perfeito, ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora vamos entender aqui uma questão importante. Como funciona essa intercessão de Jesus? Para a gente entender como funciona, vamos ver um caso em que Jesus intercedeu por uma pessoa, que a gente vai entender como funciona isso. Vamos lá em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Pode ler? Pode. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Perfeito. Ó, essa ocasião aí é aquela em que Pedro, com muita coragem, diz: ó, pode todo mundo aí te abandonar, que eu não vou te abandonar, não. Aí Jesus fala o seguinte: o diabo vos pediu. Tá notando aí que está no plural, né? Vos pediu. Então, o diabo pediu para tentar todo mundo, todos os apóstolos. O que Jesus respondeu? Mas eu roguei por ti. Percebe que no diálogo Jesus fala que o diabo pediu para tentar a todos, mas Jesus fez um pedido especial por Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que ele quer dizer com isso? Significa que Jesus negou, ou que Deus negou o pedido do diabo? O diabo pediu para tentar e Deus não deixou? Não, não é isso. Porque Pedro acabou negando a Jesus
negando a Cristo 3 vezes. Então, o pedido foi atendido. Quando Jesus disse assim, que eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, não é no sentido de o diabo pediu e eu não vou deixar. Não é isso, não. O diabo pediu, ele vai poder fazer isso, porque faz parte da justiça divina permitir a tentação. As pessoas têm que ter a sua fidelidade testada, mas eu, conhecendo a tua fraqueza, eu intercedi por você, eu roguei por você, para que, apesar da tentação que você vai sofrer, você não desfaleça. Você ainda tenha fôlego, ânimo para se recolocar de pé e continuar. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cedeu à tentação. Concorda? Ele cedeu, ele fraquejou. Era para ele ser corajoso, ele não foi. Quando Jesus olhou para ele, a gente costuma dizer que esse foi um dos maiores sermões de Jesus. O sermão que ele não pregou nenhuma palavra. Ele só olhou. Ele olhou para Pedro, o olhar fez Pedro chorar. A gente que é pregador fica 40 minutos para ver se alguém derrama uma lágrima. Jesus, com um olhar, ele constrangeu e Pedro chorou. Isso aqui é importante porque esse choro de Pedro foi tão amargo que, se não fosse Jesus ter intercedido por ele, quem sabe Pedro não teria feito a mesma coisa que Judas? Quem sabe? Porque ele estava impactado com o quanto ele foi falho, desonesto com aquele que sempre fez coisas boas por ele. Ele foi covarde. Logo ele que sempre se sentiu tal. Só que Jesus estava dando uma lição para ele, né? Porque Pedro, quando disse assim, pode todo mundo, eu não, ele está se sentindo superior, está se sentindo melhor. Aí Jesus vai lá e responde assim, mas eu roguei por você, como quem diz. Pode colocar na outra calçada. É o Marte Branco. Ele fala assim, pode todo mundo, eu não, se sentindo o superior. Aí Jesus meio que responde, tu se sente melhor do que os outros, né? Pois é, mas eu estou precisando orar mais por você do que pelos outros. Como quem diz assim, você não é tão forte como você imagina. Jesus, então, roga por ele para que a fé não desfalecesse. Ou seja, Jesus não evitou que Pedro pecasse, mas ele evitou que Pedro desfalecesse. O pecar, o fraquejar, faz parte da nossa natureza. Mas o desfalecer é sinônimo aqui de desistir, de abandonar. Isso não, isso é uma decisão. Então Jesus é ele quem intercede por nós para que a gente, apesar das nossas fraquezas, a gente continue, a gente persevere. Quem é que nunca, quando fez alguma coisa assim desagradável, cometeu alguma falha, não ficou, por exemplo, com vergonha de ir para a igreja, não ficou com vergonha de vir no culto, de ter uma oportunidade, de cantar, de pregar, de falar alguma coisa no microfone. Puxa, tomar a Santa Ceia, né? O pedaço de pão fica até tremendo na mão, né? Aquele constrangimento por eu ter feito algo que a minha consciência dói. A questão é que quando a gente faz algo desse nível, é o diabo que fica no nosso ouvido dizendo, você não pode ir lá não, você vai para a igreja hoje, tem muito cara de pau de ir para a igreja. Nem perca seu tempo orando, porque Deus não vai te ouvir hoje. Quem fala isso na nossa mente é Satanás. É ele que se utiliza das nossas fraquezas para nos acusar, nos caluniar, né? Fazer a gente ficar com a sensação de que nós não devemos nem fazer Deus, entre aspas, perder o seu tempo com a gente. Mas quando Jesus intercede por nós, apesar da sua fraqueza, você não, eu vou para a igreja sim. Eu sei que eu não mereço ir lá.
Eu sei que eu não mereço estar lá, mas é justamente por isso que eu vou. Por quê? Porque a graça é um favor imerecido. Se a graça é, obrigado. Se a graça é imerecida, é porque ele já sabia que eu era falho, que eu era pecador, e ainda assim ele morreu na cruz por mim. Então eu fraquejei, caí, vou levantar e vou continuar. Neguei Jesus 3 vezes, eu vou outras 3 vezes falar que o amo. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, tu me ama? Te amo. Tu me ama? Te amo. Tu me ama? Te amo. Ou seja, negou 3 vezes, agora confessa 3 vezes que o ama. Por quê? Porque para Jesus sempre tem uma nova oportunidade, né? Uma nova chance de você caminhar. Isso, quem garante é a intercessão dele. Porque ele intercede por nós, a gente não para, a gente não desiste, a gente continua. Se você não desistiu ainda da sua caminhada cristã, não é porque você é um super crente, não é porque você é um estudioso da Bíblia, não é porque você vive no monte. Não traga para você esse mérito. Quem te sustenta até hoje foi Jesus, porque ele intercede por você. Não fosse ele, você já tinha chutado o balde há muito tempo. Já tinha metido o pé há muito tempo. Já tinha abandonado ministério, igreja, esse negócio de crente não é para você. Era isso que você ia pensar. Isso aqui não é para mim, ministério não é para mim. Ministério, então, quem é que nunca fraquejou numa etapa do ministério e pensou em desistir? Eu lembro que na minha adolescência, quando eu comecei a pregar, tinha algumas pregações que eu ficava frustrado, decepcionado. Falei, puxa, a pregação não foi boa, não. Acho que falei, não disse nada, né? Eu acho que não ministrei a palavra. Enfim, quando tinha dias como esse, era muito comum, devido à imaturidade, eu pensar assim, acho que esse negócio de pregação não é para mim, não. Isso aí acho que Deus levanta outra pessoa, acho que isso não é para mim, não. E assim a gente, às vezes, pensa quando você lidera um departamento. Aí o departamento, ao invés de crescer, diminui, né? Você tenta ajudar as pessoas. Aí pessoas que você ajuda falam mal de você. Frustrante. Quem é que nunca se sentiu como Elias? Tira logo a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Foi o que Elias disse. Queria morrer por não se sentir superior. Aí, vamos ver o currículo de Elias. O camarada fez fogo cair, fez criança ressuscitar, era alimentado por corvos. Quem era parecido com Elias? Quem fez o que Elias fez? Ninguém. A pessoa que chegou mais perto de Elias é Moisés, em termos de milagres, né? Mas ainda assim Elias fala, eu não sou melhor do que meus pais. Essa autocomiseração faz a gente pensar em desistir mesmo. Mas Jesus, no caso de Pedro, foi o que Jesus disse, né? Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, ele garantiu que Pedro continuasse, avançasse, não desistisse, para que se tornasse depois um grande ganhador de almas. Aí vem aquela sequência, né? Ele negou 3 vezes, confessou que amava Jesus outras 3 vezes, e na primeira pregação ganhou 3.000 almas. Compensou, né? Acho que valeu a pena, né? Valeu a pena continuar. Então, por que eu estou explicando sobre isso? Porque, às vezes, a gente imagina que a intercessão de Jesus é para nos poupar. É para evitar a gente passar por uma situação. Não, não é para te poupar nem para te evitar. É para te sustentar na situação. A gente muitas vezes pede para Deus nos poupar de algo que vai nos gerar dor. Mas nem sempre Deus vai nos poupar. O que ele garante não é que você não terá dor. O que ele garante é que, apesar da dor, você vai continuar. Porque ele vai te sustentar dali em diante. Essa é a intercessão de Jesus. É diferente da intercessão que, às vezes, os católicos pensam que os santos fazem, né? Como se os santos fossem protegê-los das coisas do dia a dia. Não é esse tipo de intercessão que Jesus oferece. É evidente que, sim, Deus nos livra de muitos males, de muitos problemas. Agora, via de regra, Deus usa as situações para poder amadurecer nossa fé. Por isso que, na sequência, o que Jesus disse para Pedro? E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, como quem diz assim, vai ser necessário você passar
por aquilo que você passou, porque você... o diálogo é mais ou menos esse. Pedro, você é muito orgulhoso. Você se sente melhor do que os outros. Mas eu não te escolhi para você se sentir melhor do que os outros. Eu quero é que você ajude os outros a crescerem e a amadurecerem. Mas com essa arrogância você não consegue ajudar ninguém. Então eu preciso deixar você ser tentado, você fraquejar, você cair, para depois, aí sim, você entender qual é o teu papel. É ajudar, não é menosprezar ninguém. Assim, Jesus fez com Pedro. Pergunta se depois Pedro debochou de alguém, se Pedro se sentiu superior a alguém, se Pedro menosprezou alguém. Não, o camarada que negou Jesus 3 vezes não tinha moral para falar mal de ninguém. Então isso foi bom. Foi bom porque ele ficou no canto dele, reconheceu a limitação dele e isso fez ele cumprir o seu verdadeiro propósito, ajudar em vez de criticar. Então, Deus permite sim alguns fracassos nossos para a gente não se sentir na condição de menosprezar ninguém. Para a gente entender que todo mundo tem seus altos e baixos, seus dias bons e ruins, seus sucessos e seus insucessos, e que a tua função não é se sentir melhor do que ninguém, é ajudar as pessoas a estarem de pé. Quem está em pé não é para debochar de quem caiu. Quem está em pé é para vigiar, para não cair também. E estender a mão para quem caiu se colocar de pé. Tá? Então, é nesse sentido aí que Jesus exerce o seu sacerdócio intercedendo por nós. Além de sacerdote, Jesus também é rei. Jesus é rei. E aí, sobre a realeza de Jesus, essa parte é uma parte, de fato, mais breve. O que a gente tem que recordar? Bom, como que Jesus entrou em Jerusalém? Foi montado em um jumento. Isso é para ilustrar o quê? Que o reino dele não veio de forma violenta. Ele não vinha para guerra, ele vinha para paz. Ele não veio para violência, ele veio com brandura. Por isso, gente, quando Jesus foi batizado, olha como é que o ministério dele foi todo pautado por isso. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Por que na forma de pomba? Podia ser uma outra forma qualquer. No Pentecoste, por exemplo, não viram línguas como que de fogo? Não ouviu vento? Ó, vento é símbolo do Espírito. Isso aí é assunto para a próxima matéria, pneumatologia. Vento, fogo, água, selo, penhor são símbolos do Espírito. Por que precisamente a pomba no batismo? O batismo é o início do ministério de Jesus. É a partir dali que ele vai começar seu ministério. Quando o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, o que a pomba representa? Pomba é o animal símbolo da paz, da doçura, da brandura. Porque a pomba é um animal que não é predador. Ele não é caçador, né? A pomba não é caçadora. É um animal dócil, brando. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus nessa forma, é para dizer que o ministério de Jesus não seria violento, agressivo. Seria um ministério de brandura. De alguém que vem conquistar as pessoas não na violência. Lembra de Zacarias? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, porque o espírito vem com brandura. Jesus, então, a pomba desce sobre ele, marcando: a partir de agora você vai começar o seu ministério, mas o seu ministério vai ser com a brandura de uma pomba, com a simplicidade de uma pomba. Lembra do que Jesus disse? Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Simplicidade, brandura. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca foi para guerrear, ele foi para brandura. Então, quando ele entra montado num jumento, é para confirmar essa mensagem desde o batismo, que ele veio com mansidão, com tranquilidade, com brandura. Esse é o reino de Cristo. Vamos lá em Lucas capítulo 17, para a gente entender uma questão importante aí.
Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Pode. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Gente, essa é uma mensagem tão antiga, mas parece que entra ano e sai ano, as pessoas não entendem isso. O reino de Deus é interior. Jesus não reina impondo poder militar, político ou religioso sobre ninguém. Ele reina dentro de quem o confessa como seu Senhor e Salvador. Então, precisamos entender, Jesus não está disputando cargo eleitoral em cidade e em país nenhum. Jesus não está disputando para ser presidente de país nenhum. Jesus não está disputando para ser prefeito de cidade nenhuma. Ele já é rei. E independentemente de quem você vote, ele vai continuar sendo rei, né? Porque a realeza de Jesus não depende dos candidatos que elegemos aqui. A gente elege um presidente, um governador, um prefeito que represente aí os nossos interesses, mas não confunda nossos interesses com os interesses de Cristo. Ele já reina. Inclusive, é ele que levanta e é ele que abate. Lembra de Daniel 2? Ele estabelece reis e ele remove reis. Lembra quando Pilatos prendeu Jesus? O que Jesus falou para ele? Pilatos, entenda, meu filho, se o meu reino fosse daqui, meus discípulos viriam e iriam me socorrer daqui, mas o meu reino não é daqui. Outra coisa, se eu quisesse, eu falava para 12 legiões de anjos vir me buscar. E Pilatos, uma última para você dormir com essa. Se não fosse vindo do alto, você não teria nenhum poder sobre mim. Todo o poder que você tem sobre mim, você só tem porque o Pai te permitiu. Então assim, ou seja, é Jesus deixando claro que ele está no domínio da situação. Ele se entregou para morrer. Isso é importante porque quando ele voltar, lá em Apocalipse 19, diz que ele vem na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não perdeu o governo. Só que como que Jesus reina agora? É esse texto que lemos aí. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele reina no nosso interior. Então, mais importante do que a gente se engajar em questões seculares é a gente entender que Jesus reina no coração de cada um que o confessa como seu Salvador. Ele é rei aqui. E quando a gente o reconhece como rei, a nossa vida é vivida, né, para a glória e para a honra do nome dele, entendendo que tudo é dele, por ele e para ele. Isso é a realeza de Jesus. Haverá um dia que ele terá um reino literal aqui na Terra. Isso é Apocalipse 20, que é um milênio, mas é uma matéria para a gente tratar em outro momento, né? Quando falarmos de escatologia, aí vamos falar sobre o milênio, o período que Jesus reina 1000 anos aqui na Terra. Por agora, seu reino é espiritual. Ele reina no coração de quem o confessa. Por isso que aquele diálogo de Jesus com o ladrão na cruz também é tão importante. Porque o que o ladrão disse para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, o camarada reconheceu Jesus como rei. Lembra de mim. E o que Jesus responde para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O meu reino, é como se Jesus estivesse explicando, o meu reino é o paraíso, é o lugar dos santos, dos salvos. Não é das pessoas que estão preocupadas apenas com questões seculares, políticas ou mundanas. É de pessoas que de fato têm como Senhor e Rei da própria vida. Beleza, gente? Para a gente encerrar, comentar aqui rapidinho 4 títulos que Jesus mais foi chamado nos evangelhos.
Primeiro, filho de Davi. Alguém consegue me explicar aí por que Jesus foi chamado filho de Davi? O que isso representa? Descendente de Davi. Mas o que tem de importante nisso? Ser descendente de Davi. Qual é a relevância disso? A questão está relacionada à aliança que Deus fez com Davi. Deus fez uma aliança com Davi e prometeu que o filho de Davi teria um reino e esse reino seria perpétuo, seria eterno, não teria fim. Então, quando chamaram Jesus de filho de Davi, era um reconhecimento de que ele era esse rei. Agora, olha que curioso. Vamos lá em Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo aí de número 47. 47. Pode ler aí, por favor. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aí dá uma mensagem, hein? Esse aí é o cego que enxergava melhor do que aqueles que tinham visão. Por quê? Vamos só lembrar. O Bartimeu veio gritando por socorro de Jesus, só que antes de ele buscar socorro em Jesus, ele, por ouvir aquela movimentação ali da multidão ao redor, ele pergunta para a multidão o que estava acontecendo. Aí no 47 diz, quando ouviu que era Jesus Nazareno. Jesus Nazaré, o que significa? Que o que disseram para ele? O que disseram para o Bartimeu? Olha, está aqui Jesus de Nazaré. Foi o que ele ouviu. Foi o que as pessoas disseram para ele. Para aquelas pessoas, quem era Jesus? Jesus de Nazaré. Só que o Bartimeu, por isso que eu falei que ele enxerga melhor que aqueles que tinham visão. O camarada não enxerga, mas ele sabe que aquele Jesus não é só Jesus de Nazaré. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui é importante porque quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias prometido, é o rei. Coisa que a multidão que enxergava não tinha visto ainda. Que se a multidão tivesse percebido quem era de fato Jesus, não se refeririam a ele apenas como, é o Jesus de Nazaré. Iriam qualificar quem é esse Jesus. O cego que não enxergava o que ninguém estava enxergando. Que ele não era alguém comum. Jesus era o próprio rei, o filho de Davi. Tá? Então, filho de Davi tem essa conotação messiânica. Cumpre a profecia de ser um descendente de Davi que seria rei. Outro título dado a Jesus, filho de Deus. Nós chamamos Jesus de filho de Deus. Vamos lá. Em que sentido? Jesus é filho de Deus. E em que sentido ele é o filho unigênito? Tem várias questões assim que são, às vezes, difíceis de entender, né? Bom, quando a gente fala que Jesus é filho de Deus, não é como a nossa relação de pai e filho. Jesus ele é tão eterno quanto o pai. Nossos filhos não, né? O pai é mais velho que os filhos aqui na Terra. Jesus não. Jesus não é alguém mais novo que o pai. Jesus é tão eterno quanto o pai. Mas ainda assim ele é filho. É filho no sentido de que a Bíblia fala que o pai o gerou. Isso aqui tem a ver com a Santíssima Trindade. Eu sei que essa questão da Trindade, às vezes, ela é um pouco complexa.
A gente às vezes tenta explicar a Trindade usando algumas analogias. Uma delas é falar do Sol, né? O que surgiu primeiro? O Sol ou a luz que o Sol emite? O que surgiu primeiro? Mas veja, a luz do Sol. A Sol ou a luz que o próprio Sol emite? Eu sei que existe luz antes do Sol, mas a luz do Sol, aí a pergunta é essa: o que nasceu primeiro? O que surgiu primeiro? O próprio Sol, que é o astro, ou a luz que ele emite? O que surgiu primeiro? Nenhum dos dois. Os dois juntos. Exatamente. Os dois juntos. Porque nunca houve um momento em que existisse Sol sem que houvesse a luz que ele emite. Desde que Sol é Sol, ele ilumina. Então, nunca houve um momento em que existia o Pai e não existisse o Filho. Nunca houve isso. Desde que o Pai é Pai, o Filho é Filho. Sempre houve, porque ambos são eternos. Isso faz parte da Trindade. Agora, nos evangelhos, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, também aponta para a sua realeza. Por quê? Porque os reis antigos eram chamados de filhos de Deus. Na Babilônia, no Egito, acreditava-se que Faraó era um filho de Deus. Era uma encarnação de um Deus. Na Babilônia, acreditava-se que o rei da Babilônia era um filho adotado por Deus. Então, quando a gente lê esse versículo aqui, né? Quando o centurião viu Jesus na cruz, a natureza se manifestando, ele diz, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, é porque ele está reconhecendo que aquela coisa de Jesus ser rei não é só chacota, não. É real. Ele é um rei de verdade. Ele é um rei divino. Ele é o rei Filho de Deus. Agora, curiosamente, o principal título que Jesus usou para si mesmo não foi se chamar Filho de Deus. Aliás, poucas vezes na Bíblia você vai ver Jesus se referindo como Filho de Deus. O título que Jesus usava com mais frequência é Filho do Homem. Né? Toda hora Jesus falava isso. Vereis o Filho do Homem. O Filho do Homem está assim, assim, assim. Isso é importante porque Filho do Homem denota a sua humanidade, a sua condição de fragilidade humana. Jesus poderia ostentar muitos títulos, gente, mas o título que ele mais ostentava, Filho do Homem. E nós que somos filhos do homem, ou seja, somos humanos, não perdemos uma boa oportunidade de falar. Eu não, eu sou evangelista, sou profeta, sou filho de Deus, sou filho do dono. Né? Eu lembro que um dia eu estava de porteiro numa igreja, aí chegou o irmão que ia cantar no dia, numa festividade. Aí eu fui anotar o nome do irmão, né? Aí o nome, eu não lembro, né? Quem era a pessoa, Joãozinho, né? João. Mãe João, aí eu coloquei João, escrevi João. Aí ele falou assim, não, por favor, coloque aí, cantor e pastor João. Aí eu de implicância, coloquei só cantor. Ele, não, cantor e pastor João. Ou seja, é uma necessidade muito grande de ter o seu título sendo ostentado. E Jesus, que teria muitos títulos para ostentar, só disse, Filho do Homem. Filho do Homem. Ou seja, humano. Ezequiel, como é que Deus chamava Ezequiel? Filho do Homem. Põe-te em pé que falarei contigo. Ou seja, ressaltando a humanidade. Então, essa questão de Jesus ser o Filho do Homem e se intitular dessa forma, reforça o quanto que ele se colocava nessa condição humilde, nessa condição de alguém que se identificou com a nossa humanidade, com a nossa condição. Né? Se fez carne e habitou entre nós, viveu a nossa realidade, sofreu o que a gente sofre. E aí a Bíblia fala que, nas suas profecias, ele diz, vereis o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ou seja, para ele ser glorificado e exaltado, ele não precisou deixar de lado o título de Filho do Homem.
né? Então você não precisa ostentar títulos honoríficos para poder receber honra e prestígio. Aquilo que Deus reserva para os seus filhos, ele reserva mantendo a gente a nossa devida humildade. Tá? E outro título que Jesus era chamado com frequência também era de Senhor, Kyrios, em grego. E Senhor denota divindade também. Isso era também uma forma de reconhecer Jesus como Deus. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem, matéria nova, pneumatologia. Vocês vão receber aqui um professor que já conhecem, que é o professor Marcos Ebenezer. Tá? Marcos Ebenezer, para quem não lembra, foi quem deu a matéria de evangelhos ano passado, para quem fez aqui aquele primeiro curso. Então, Marcos Ebenezer também é um grande homem de Deus. Quem não o conhece vai gostar muito dele. Quem já o conhece já sabe a qualidade das aulas que terá, né? Pela frente. E eu estarei aí ausente dessa vez 2 meses, tá, gente? 2 meses. Então, mês que vem será o professor Marcos Ebenezer. E no mês seguinte, vocês vão receber aqui o pastor Marcos Portelo, que é um outro professor também, muito bom, que vai ministrar para vocês antropologia. Vou mandar a agenda certinha lá no grupo, e aí eu retorno no mês seguinte. É porque agora eu estou com 3 turmas segunda-feira. Então, para eu revezar com o pessoal, eu vou ter que ficar aí pelo menos uns 2 meses ausente. Mas você sabe que eu não sou onipresente, mas estou em espírito aqui, né? Lá no grupo, eu sempre falo isso, sempre repito, tá, gente? Não se prenda à minha presença aqui, não. Eu estou distante, estou ausente fisicamente, mas pode interagir comigo. Está com dúvida de alguma coisa? Quer ajuda para algo, de pregação, de estudo bíblico? Qualquer dúvida que tiver teológica, manda mensagem lá no WhatsApp que eu respondo. E como sempre acontece, as matérias que eu não dou a aula, eu vou mandar para vocês as gravações das minhas aulas em outro polo, tá? Vai ser o caso aí dessas 2 próximas disciplinas que eu vou mandar para vocês. Mas, embora eu não estarei com vocês nessas disciplinas, eu acho que eu estarei com vocês aqui. Tem um dia que eu venho pregar aqui, não tem? Deixa eu ver. É julho. Dia 3 de julho. Dia 3 de julho eu vou estar aqui, quinta-feira. Tá? 3 de julho, quinta-feira, eu estarei aqui. Aula agora comigo só em agosto. Agosto de Deus. Não, em agosto eu estarei sim, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Colocar de pé, orar, agradecer a Deus.